Presidência da República, Secretaria-Geral Subchefia para Assuntos Jurídicos, Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Seção 4ª dos Embargos de Divergência, art. 1043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito. Terceira, em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia. Primeiro poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária. Segundo, a divergência que autoriza a interposição de embargos de divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito processual. Terceiro, cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros. Quarto, o recorrente provará divergência com certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica, onde foi publicado o acórdão divergente, ou com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, indicando a respectiva fonte, e mencionará as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados. Art. 1044. No recurso de embargos de divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo Tribunal Superior. Primeiro, a interposição de embargos de divergência no Superior Tribunal de Justiça interrompe o prazo para a interposição de recurso extraordinário por qualquer das partes. Segundo, se os embargos de divergência forem desprovidos ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso extraordinário interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de divergência será processado e julgado independentemente de ratificação. Livro Complementar Disposições Finais e Transitórias, art. 1045. Este Código entra em vigor após decorrido um ano da data de sua publicação oficial. Art. 1046. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Primeiro, as disposições da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, relativas ao procedimento sumário e aos procedimentos especiais que forem revogadas aplicar-se-ão às ações propostas e não sentenciadas até o início da vigência deste Código. Segundo, permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras leis, aos quais se aplicará supletivamente este Código. Terceiro, os processos mencionados no art. 1218 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, cujo procedimento ainda não tenha sido incorporado por lei, submetem-se ao procedimento comum previsto neste Código. Quarto, as remissões a disposições do Código de Processo Civil revogado, existentes em outras leis, passam a referir-se às que lhes são correspondentes neste Código. Quinto, a primeira lista de processos para julgamento em ordem cronológica observará a antiguidade da distribuição entre os já conclusos na data da entrada em vigor deste Código. Art. 1047. As disposições de direito probatório adotadas neste Código aplicam-se apenas às provas requeridas ou determinadas de ofício a partir da data de início de sua vigência. Art. 1048. Terão prioridade de tramitação, em qualquer juízo ou tribunal, os procedimentos judiciais. E, em que figurar como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 anos ou portadora de doença grave, assim compreendida qualquer das enumeradas no art. 6º, inciso 14, da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, segunda, regulados pela Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Terceira, em que figurar como parte a vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha.
quarta, em que se discuta a aplicação do disposto nas normas gerais de licitação e contratação a que se refere o inciso C do caput do art. 22 da Constituição Federal. Primeiro, a pessoa interessada na obtenção do benefício, juntando prova de sua condição, deverá requerê-lo à autoridade judiciária competente para decidir o feito, que determinará ao cartório do juízo as providências a serem cumpridas. Segundo, deferida a prioridade, os autos receberão identificação própria que evidencie o regime de tramitação prioritária. Terceiro, concedida a prioridade, essa não cessará com a morte do beneficiado, estendendo-se em favor do cônjuge superstite ou do companheiro em união estável. Quarto, a tramitação prioritária independe de deferimento pelo órgão jurisdicional e deverá ser imediatamente concedida diante da prova da condição de beneficiário. Art. 1049. Sempre que a lei remeter a procedimento previsto na lei processual sem especificá-lo, será observado o procedimento comum previsto neste Código. Parágrafo único. Na hipótese de a lei remeter ao procedimento sumário, será observado o procedimento comum previsto neste Código, com as modificações previstas na própria lei especial, se houver. Art. 1050. A União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios, suas respectivas entidades da administração indireta, o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Advocacia Pública, no prazo de 30 dias a contar da data da entrada em vigor deste Código, deverão se cadastrar perante a administração do tribunal no qual atuem para cumprimento do disposto nos arts. 246, segundo, e 270, parágrafo único. Art. 1051. As empresas públicas e privadas devem cumprir o disposto no art. 246, primeiro, no prazo de 30 dias, a contar da data de inscrição do ato constitutivo da pessoa jurídica, perante o juízo onde tenham sede ou filial. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica às microempresas e às empresas de pequeno porte. Art. 1052. Até a edição de lei específica, as execuções contra devedor insolvente, em curso ou que venham a ser propostas, permanecem reguladas pelo livro 2º, título 4, da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Art. 1053. Os atos processuais praticados por meio eletrônico até a transição definitiva para a certificação digital ficam convalidados, ainda que não tenham observado os requisitos mínimos estabelecidos por este Código, desde que tenham atingido sua finalidade e não tenha havido prejuízo à defesa de qualquer das partes. Art. 1054. O disposto no art. 503, primeiro, somente se aplica aos processos iniciados após a vigência deste Código, aplicando-se aos anteriores o disposto nos arts. 5º, 325 e 470 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Art. 1055. Vetado. Art. 1056. Considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V, inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código. Art. 1057. O disposto no art. 525, 14 e 15, e no art. 535, 7º e 8º, aplicar-se às decisões transitadas em julgado após a entrada em vigor deste Código, e, às decisões transitadas em julgado anteriormente, aplicar-se o disposto no art. 475-L, primeiro, e no art. 741, parágrafo único, da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Art. 1058. Em todos os casos em que houver recolhimento de importância em dinheiro, esta será depositada em nome da parte ou do interessado, em conta especial movimentada por ordem do juiz, nos termos do art. 840, inciso I. Art. 1059. A tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7º, 2º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009. Art. 1060.
O inciso 2º do art. 14 da Lei nº 9.289, de 4 de julho de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação: segunda, aquele que recorrer da sentença adiantará a outra metade das custas, comprovando o adiantamento no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, observado o disposto nos 1º a 7º do art. 1007 do Código de Processo Civil, art. 1061. O terceiro do art. 33 da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, Lei de Arbitragem, passa a vigorar com a seguinte redação: terceiro, a decretação da nulidade da sentença arbitral também poderá ser requerida na impugnação ao cumprimento da sentença, nos termos dos arts. 525 e seguintes do Código de Processo Civil, se houver execução judicial. Art. 1062. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica aplicar-se ao processo de competência dos juizados especiais. Art. 1063. Até a edição de lei específica, os juizados especiais civis previstos na Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, continuam competentes para o processamento e julgamento das causas previstas no art. 275, inciso 2º, da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Art. 1064. O caput do art. 48 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação: art. 48. Caberão embargos de declaração contra a sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Art. 1065. O art. 50 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação: vigência, art. 50. Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso. NR, art. 1066. O art. 83 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação: art. 83. Cabem embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão. Segundo, os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso. Art. 1067. O art. 275 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965, Código Eleitoral, passa a vigorar com a seguinte redação: vigência, art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil. Primeiro, os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 dias, contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa. Segundo, os embargos de declaração não estão sujeitos a preparo. Terceiro, o juiz julgará os embargos em 5 dias. Quarto, nos tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto. Segunda, não havendo julgamento na sessão referida no inciso I, será o recurso incluído em pauta. Terceira, vencido o relator, outro será designado para lavrar o acórdão. Quinto, os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso. Sexto, quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2 salários mínimos. Sétimo, na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até 10 salários mínimos. NR. Art. 1068. O art. 274 e o caput do art. 2027 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, passam a vigorar com a seguinte redação: art. 274. O julgamento contrário a um dos credores solidários não atinge os demais, mas o julgamento favorável aproveita-lhes, sem prejuízo de exceção pessoal que o devedor tenha direito de invocar em relação a qualquer deles. Art. 2027. A partilha é anulável pelos vícios e defeitos que invalidam, em geral, os negócios jurídicos. Art. 1069.
O Conselho Nacional de Justiça promoverá, periodicamente, pesquisas estatísticas para avaliação da efetividade das normas previstas neste Código. Art. 1070. É de 15 dias o prazo para a interposição de qualquer agravo, previsto em lei ou em regimento interno de tribunal, contra a decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal. Art. 1071. O capítulo 3º do título V da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, Lei de Registros Públicos, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 216-A, vigência, art. 216-A. Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião, que será processado diretamente perante o cartório do registro de imóveis da comarca em que estiver situado o imóvel usucapiendo, a requerimento do interessado, representado por advogado, instruído com, e, ata notarial lavrada pelo tabelião, atestando o tempo de posse do requerente e seus antecessores, conforme o caso e suas circunstâncias. Segunda, planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de responsabilidade técnica no respectivo Conselho de Fiscalização Profissional, e pelos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes. Terceira, certidões negativas dos distribuidores da comarca da situação do imóvel e do domicílio do requerente. Quarta, justo título ou quaisquer outros documentos que demonstrem a origem, a continuidade, a natureza e o tempo da posse, tais como o pagamento dos impostos e das taxas que incidirem sobre o imóvel. Primeiro, o pedido será autuado pelo registrador, prorrogando-se o prazo da prenotação até o acolhimento ou a rejeição do pedido. Segundo, se a planta não contiver a assinatura de qualquer um dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes, esse será notificado pelo registrador competente, pessoalmente ou pelo correio com aviso de recebimento, para manifestar seu consentimento expresso em 15 dias, interpretado o seu silêncio como discordância. Terceiro, o oficial de registro de imóveis dará ciência à União, ao Estado, ao Distrito Federal e ao município, pessoalmente, por intermédio do oficial de registro de títulos e documentos, ou pelo correio com aviso de recebimento, para que se manifestem, em 15 dias, sobre o pedido. Quarto, o oficial de registro de imóveis promoverá a publicação de edital em jornal de grande circulação, onde houver, para a ciência de terceiros eventualmente interessados, que poderão se manifestar em 15 dias. Quinto, para a elucidação de qualquer ponto de dúvida, poderão ser solicitadas ou realizadas diligências pelo oficial de registro de imóveis. Sexto, transcorrido o prazo de que trata o quarto deste artigo, sem pendência de diligências na forma do quinto deste artigo e achando-se em ordem a documentação, com inclusão da concordância expressa dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes, o oficial de registro de imóveis registrará a aquisição do imóvel com as descrições acrescentadas, sendo permitida a abertura de matrícula, se for o caso. Sétimo, em qualquer caso, é lícito ao interessado suscitar o procedimento de dúvida, nos termos desta lei. Oitavo, ao final das diligências, se a documentação não estiver em ordem, o oficial de registro de imóveis rejeitará o pedido. Nono, a rejeição do pedido extrajudicial não impede o ajuizamento de ação de usucapião. 10. Em caso de impugnação do pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião, apresentada por qualquer um dos titulares de direito reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes, por algum dos entes públicos ou por algum terceiro interessado, o oficial de registro de imóveis remeterá os autos ao juízo competente da comarca da situação do imóvel, cabendo ao requerente emendar a petição inicial para adequá-la ao procedimento comum. Art. 1072. Revogam-se, vigência, e, o art. 22 do Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, segunda, os arts.
227, caput, 229, 230, 456, 1482, 1483 e 1768 a 1773 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, terceira, os arts. Segundo, terceiro, quarto, sexto, sétimo, 11, 12 e 17 da Lei nº 1060, de 5 de fevereiro de 1950, quarta, os arts. 13 a 18, 26 a 29 e 38 da Lei nº 8.038, de 28 de maio de 1990, v. os arts. 16 a 18 da Lei nº 5.478, de 25 de julho de 1968, e sexta, o art. 98, quarto, da Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011. Brasília, 16 de março de 2015, 194º da Independência e 127º da República. Dilma Rousseff,